talvez eu acabe dividindo em mais de uma parte para poder falar sobre, porque é bastante conteúdo. Eu tenho muita coisa para falar, então demoraria demais. Então, talvez mais de um vídeo seja necessário para não ficar um gigante de. Não acho que chegue a uma hora, mas não duvido também dessa possibilidade. Então é mais interessante acabar dividindo ali, até para eu poder separar melhor também cada parte específica, de falar de início até qual mês, enfim. Ao invés de falar de 2019 primeiramente, eu acho que é necessário falar um pouco dos anos anteriores. Eu acho que eu tinha falado disso em algum algum dos vídeos. Eu acho que foi no primeiro, não no primeiro, no segundo especificamente, ou no terceiro, em que eu cito que meu ensino fundamental foi uma escola municipal. Parte do ensino fundamental, acredito que a partir do quinto ano aproximadamente, e isso foi até o oitavo. No oitavo ano, que foi em 2017, que foi um ano muito bom também. A sala em si era muito pequena. Os alunos ali, todo mundo se conhecia. Eu conhecia o pessoal também me conhecia. Eu acho que no máximo tinha 10 pessoas e normalmente nem ia todo mundo. Acredito que matriculados mesmo tinha bem mais alunos, mas eram poucos os que acabavam indo sempre. Então dá pra eu dizer, de fato, que 10 pessoas no máximo acabavam indo para as aulas. E foi bem simbólico aquele ano de 2017, porque a gente acabou ganhando a gincana. E foi muito bom, porque no ano anterior, em 2016, a gente acabou perdendo, porque tinha uma coisa do nono ano sempre ganhar. Talvez por sempre engajarem mais, serem um pouco mais velhos. Mas acabou que a gente acabou ficando vice em 2016. Foi ali a segunda sala que ficou melhor colocada. Em 2017 a gente acabou vencendo ali, foi bem legal. Eu fiquei ali com os meus amigos pedindo alimentos, porque no final o que mais contava, uma das coisas que mais contavam, além das outras provas, como soletrar, etc., uma das coisas que mais davam pontuação era a questão da arrecadação de alimentos. No final a gente ficou pedindo alimentos em vários locais, em várias casas, em várias ruas, por vários dias. No final, para conseguir o máximo de pontuação possível e com a justificativa de que a gente iria doar tudo isso, que foi o que de fato aconteceu. A gente ali por conta própria acabou colocando os alimentos em caixas e a gente fez uma doação em um lar de idosos, que foi muito legal. Tem até registro disso. Mas enfim. E eu pensava que aquele seria o melhor ano que eu já tinha tido até então. Que eu tinha certa nostalgia, mas não era tanta. Era uma nostalgia comum. Não sentia falta demais, nem nada parecido. E nesse local, nessa escola municipal, em 2015, 2 anos antes de 2017, eu conheci um amigo, que nós somos amigos até hoje. E em 2018 eu acabei precisando sair dessa escola municipal e eu fui para uma escola estadual, porque, enfim, praticamente foi obrigado ali pela minha mãe, já que ela, por um pensamento de que na época eu não conhecia o processo seletivo para passar na escola que eu passei no ensino médio. Então, como essa escola municipal ela só tinha até o nono ano, de toda forma eu teria que sair. E minha mãe, através ali de um familiar, acabou conseguindo guardar uma vaga para eu ir para essa escola estadual, que lá tinha o ensino médio completo, era o ensino fundamental e também o ensino médio. Além de que era uma escola mais falada, mais bem falada, melhor dizendo, e que tem um histórico melhor do que a escola municipal, já que em 2015, quando eu entrei nessa escola municipal, acabou tendo até greve, aí voltou. E em 2016 também teve uma nova greve, que tem um outro amigo que acho que dá pra explicar também, que ele acabou saindo dessa escola municipal e a gente veio se reencontrar de novo em 2018, quando eu fui pra escola estadual.
porque ele havia saído dessa escola municipal em 2016 justamente por causa de tantas greves. Então, como de toda forma eu iria precisar sair em algum momento, no caso no ano posterior, que eu já estaria no nono ano, essa escola estadual, por ela ter uma dificuldade das pessoas conseguirem vaga, quando minha mãe conseguiu, eu fui praticamente obrigado a ir. Eu falei isso pro meu amigo e ele acabou não acreditando por causa de um contexto muito específico. No final de 2017, quando a gente já tinha passado ali aquele ano que foi muito legal e tudo, ele acabou brincando ali dizendo, olha, eu vou me mudar pra tal canto e tal. E de início eu realmente acreditei, mas era uma brincadeira. Disso, quando eu falei que iria sair da escola municipal para ir para essa escola estadual, ele também achou que era uma espécie de brincadeira também e não acreditou. Ele acreditou de fato quando eu tive que pegar os documentos, tive que ir lá fazer a matrícula. Minha mãe veio, ele estava na época eu morava em outra casa. Ele estava lá naquela casa quando minha mãe veio e confirmou que ela tinha feito minha matrícula na outra escola. E nesse momento já não tinha mais vagas, ele acabou ficando nessa escola municipal e eu fui para essa escola estadual no nono ano. E foi um contexto novo também, foi um contexto diferente. Era uma sala de aula com muitos alunos, em comparação com a escola municipal, que eram os mesmos alunos desde 2015. A gente passou 3 anos juntos. Em 2018 fui para um novo local, e nesse novo local, além de bem maior a escola, por ter também ensino médio, acabou também que tem até 2 nono anos. Tinha o nono ano A e o nono ano B. Eu acabei ficando, se eu não estou enganado, no nono ano A. E foi lá onde eu reencontrei um amigo que eu conheci em 2015 nessa escola municipal. Então, acabou ficando ali, a gente tendo uma amizade ali legal, voltando a ter essa amizade legal que a gente tinha 2 anos antes, em 2016, que foi quando ele saiu da escola municipal. E quando já estava chegando no final do ano, ele falou sobre a possibilidade da gente acabar indo para uma instituição específica, porque tinha um processo seletivo que era através das notas em matemática, português, história e geografia. E por ser uma instituição federal, tinha um prestígio legal, era bastante renomado. Você já saía de lá com um curso técnico, então valeria muito a pena. E ele acreditava que a gente poderia passar ali e tudo e poderia continuar estudando junto. Isso, nós já tínhamos conhecido lá um novo amigo, então era basicamente um trio ali. Entre eu, esse amigo que era da escola municipal em 2016, esse novo amigo, e eu ainda mantinha contato com esse primeiro amigo desde 2015, que acabou não acreditando em mim quando eu falei que iria para a escola estadual, e ele continuou na escola municipal. Tanto que ele teve uma espécie de azar, que a escola municipal ela não ficou em greve, mas ela passou por uma reforma. E essa reforma municipal, ela é envolto de claramente corrupção e desvio de verba. Claramente devido a... Supostamente ele até tinha falado com o engenheiro dessa obra, porque nessa escola municipal tinha uma quadra ali que até hoje ela é toda quebrada, ela é um local aberto, um local que tem um desnível gigantesco. E na época ele conversou lá com um engenheiro que tinha aparecido por lá. E ele falou que iria fazer a reforma da quadra, eles iriam reformar a escola toda. E que o investimento ali tem até um quadro. Eu acredito que deve ser alguma coisa de transparência que talvez todos os municípios façam. Em toda a obra tem um investimento que está sendo feito ali. E o investimento para a escola foi de R$600 mil. Isso em 2018, quase 2019. Isso é muito dinheiro porque é uma escola pequena, não tem tantos estudantes. E o que eles fizeram basicamente foi ajeitar as goteiras, porque quando chovia alagava bastante. Foi ter ajeitado as goteiras e praticamente só isso. Praticamente.
porque no sentido de lâmpadas, por exemplo, aconteceu desse amigo ter me contado que já no final do ano ter caído uma lâmpada em cima da cabeça de uma aluna. Não quebrou nem nada, não foi algo gravíssimo, mas foi um acidente ali, ou talvez incidente, que foi algo ruim, que demonstra que foi uma reforma péssima. Basicamente ali remendaram tudo e ficou por isso, um mega investimento, que 600 mil não é brincadeira, mas que, enfim, a gente ainda manteve contato, mas um contato menor, devido a não estar mais estudando no mesmo local, porém pela proximidade e já pelos bons 3 anos de amizade. Então, foi algo tranquilo, já que nós morávamos perto e ainda moramos perto um do outro. E, enfim, então eu fiquei com esse trio de amigos nessa escola estadual. E quando já estava chegando perto do final do ano, a gente fez a inscrição para essa instituição federal, que de início eu pensava em escolher o curso de meio ambiente, porque eu estava com, não vou dizer hiperfoco, mas eu estava muito engajado em questões de meio ambiente, por causa que no meu quintal tinha muitas plantas ali, plantas aleatórias mesmo. Tinha um pé de mamão, estava crescendo até um pé de manga, e foi nesse tempo que eu ficava vendo vídeos no YouTube, questões de como adubar uma planta. Enfim, foi um período legal. Foi algo muito bom ali, de ter esse tipo de conexão com a natureza, mesmo que de maneira simples. Já dizia o biólogo Henrique e o Richard, em um podcast específico, eu ouvi um corte, que eles falam o quão importante do ser humano ter esse contato com a natureza. E nessa outra casa que eu morava existia esse quintal, em que tinha ali, crescia muito mato aleatório, mas por em volta ter, no vizinho da frente, ter um pé de coco, no outro vizinho ter um pé de manga, e ter a questão de, por aqui onde eu moro, ter muito pé de mamão. Acredito que sejam os passarinhos que comem ali e no fim acabam espalhando as sementes. Enfim, foi legal, foi muito legal esse período em relação a isso. Então eu estava muito engajado em entrar em meio ambiente. Só que esse amigo, ele me convenceu. Ele que deu toda a ideia da gente fazer a inscrição, ele e outro amigo. Da gente fazer a inscrição e tudo e entrar nessa instituição federal juntos, tentar entrar juntos. E na época, acabava que eu não lembro se tinha como nós colocarmos cotas ou não. Eu realmente não lembro. Porque o que aconteceu? Nós colocamos ampla concorrência e eu entrei, consegui entrar com uma média ali de 8,8. Porém, tenho que explicar a seguinte situação. Nós três colocamos ampla concorrência e tivemos notas distintas, já que não era a média geral, eram médias de 4 disciplinas específicas: matemática, português, história e geografia. E o que ocorreu? A nossa média deu bastante diferente. Um dos amigos, eu acho que ele teve 9, que foi o outro amigo. Eu tive 8,8 e esse outro amigo ele teve 8,3. Porém, como ampla concorrência, apesar de ter poucos ali, apesar de ser poucas vagas, a gente achava que poderia dar certo para nós três ao mesmo tempo. E o que aconteceu? Só o primeiro passou, o que teve 9, e a gente ficou refém das chamadas subsequentes. Já era janeiro de 2019, já tinha tido o resultado final em dezembro, a gente já tinha aceitado que não ia dar certo. Esse outro amigo, ele acabou se mudando, ele acabou indo para, o que deu toda a ideia, ele acabou indo para morar em outro município. E o outro, a gente diminuiu o contato, já que nós iríamos estudar em locais diferentes. E aquele outro amigo, o da escola municipal, que estava em greve em tudo, ele acabou conseguindo também. Então, eu já tinha aceitado, eu já tinha
desistido ali. Fiquei bastante triste até, mas enfim. Depois teve a segunda chamada, e eu não lembro se eu passei na terceira ou na segunda, e eu recebi uma ligação dizendo que eu havia passado, acho que foi da pessoa que administra essas questões do processo seletivo. E eu fiquei feliz demais. Eu lembro que eu falei com esse amigo que acabou mudando de município. Passei o número da pessoa que tinha me ligado para ele, para verificar se ele também tinha conseguido. E infelizmente, ou felizmente, por causa de N motivos que eu vou explicar depois, aconteceu que ele não havia conseguido. Então, ele se manteve morando nesse outro município e a gente perdeu o contato praticamente. Eu fiquei triste por ele e também acabei ficando feliz por eu ter conseguido ali, mas ainda existia um grande fator, que era, primeiro tinha que fazer a inscrição. E nessa inscrição tem que ter muitos documentos, tem que ir em busca realmente ali de organizar tudo isso. E na época minha mãe tinha muita resistência. Tinha muita resistência devido provavelmente à ignorância de não saber como fazer, do que iria atrás, de talvez eu estar perdendo algo fixo que era nessa escola estadual que já ia até o ensino médio e tentar algo novo. Então, por N motivos da criação dela, da vida dela, da preocupação de mãe mesmo, isso fez com que ela ficasse com medo e não não deixasse, quer dizer, ela deixou, mas ela quase não deixou eu fazer o restante do processo. Mas aí, felizmente, graças a Deus, de verdade, deu tudo certo. Eu acabei indo com minha mãe lá nessa instituição federal. Eu já tinha falado com o outro amigo o que havia passado com 9 alguma coisa, que estudou comigo na escola estadual. E eu havia falado também com outro amigo que havia ficado na escola municipal e que ele também havia passado. Já havia falado com os dois, eu estava super feliz. Tanto que a gente foi juntos. Eu fui com esse amigo da escola municipal. A gente foi junto na escola estadual para eu poder pegar a declaração de conclusão do ensino fundamental. Exatamente, a conclusão do ensino fundamental. E enfim, eu estava muito feliz. Então acabei indo com minha mãe nesse instituto federal, nessa instituição federal. E foi exatamente isso. Minha tia também estava junto. E enfim, a moça lá explicou como é que funcionava. A moça que fez a minha matrícula, ou melhor dizendo, a pré-matrícula. E ela explicou como é que iria funcionar, que também existia a questão dos auxílios, que foi algo também muito importante, foi muitíssimo importante, porque ela explicou que existiam aulas integrais manhã e tarde em alguns dias da semana e que era importante levar almoço e tudo, já que nesse IF específico não havia lanchonete, não havia restaurante ainda. Tanto que o campus era um campus provisório. Primeiro, eu acho que esse campus foi inaugurado em 2014 aproximadamente. E era em outro local. Aí na verdade mudou para um novo local específico que eu acho que ficou desde 2017. 2017 até 2019 nesse campus mais antigo que eu tive o meu primeiro ano do ensino médio. Então, a moça explicou como é que iria funcionar, que eu poderia receber algum auxílio se eu passasse em outros processos seletivos. E minha mãe já ficou mega preocupada, porque achando que iria gastar muito, eu iria ter um gasto gigantesco com ônibus, eu iria ter um gasto gigantesco com almoço, nos dias que eu tivesse aula à tarde. Então ela ficou com muito medo, ficou querendo que eu desistisse, eu bati o pé, não quis desistir. E graças a Deus novamente deu tudo certo. Acabou que eu consegui. Minha mãe já havia aceitado a situação. E eu lembro perfeitamente do meu primeiro dia de aula, porque quem se encontrou fui com esse amigo da escola municipal, que vinha da escola municipal, que a gente foi junto buscar a declaração nessa escola estadual e tudo mais. A gente foi junto pegar o ônibus.
que no tempo passava aqui perto, passava quase aqui na esquina onde eu moro. Então a gente ficou junto esperando esse ônibus. E quando a gente chegou lá, eu me encontrei com outro amigo, o da escola estadual, que havia passado ali de primeira também, sem precisar passar por outros processos. E uma das pessoas que também passou na segunda chamada foi a filha de uma amiga da minha mãe, que eu não sei porque deu errado, porque ela também havia passado na segunda chamada. Tanto que assim que aconteceu, eu tava na minha outra casa. Eu acho que meu primo estava jogando Need for Speed 2 Underground. Eu acho que foi isso. Eu tava sentado na cadeira. Tava sentado na cadeira de balanço, lendo a Bíblia, mas é o seguinte. Essa questão da Bíblia é... Na teoria, bota teoria nisso, eu já li tudo. Mas tem uma questão. Eu ficava lendo de forma avulsa e... De verdade, eu não dei a devida interpretação de interpretar determinadas partes, de ir atrás do contexto nem nada, só lendo direto ali, de forma direta. Então, que na época pode ter sido algo que eu não fiz da maneira correta, e com certeza eu não fiz do modo correto. Então não é nenhum tipo de mérito, nossa, algo, um feito grandioso. Mas enfim, estava lá sentado na cadeira de balanço. Foi quando eu recebi a ligação. Especificamente, a ligação estava no celular da minha mãe. E ela havia dito que iria na casa de uma amiga. E foi a filha dessa amiga que também acabou passando o processo seletivo. Porque quando ligaram, eu acabei escutando ali o que a moça disse. A moça da ligação que estava fazendo parte desse processo seletivo. E acabei ligando para minha mãe. Mas antes disso, um pouquinho antes de ligar para minha mãe para avisar que eu havia passado e tudo, eu acabei indo olhar o site e vi que estava lá meu nome na segunda chamada, ou foi na terceira, mas também estava o nome da filha da amiga da minha mãe. Então, como minha mãe já estava na casa dessa amiga, eu liguei para ela, para essa amiga da minha mãe, já que minha mãe não havia levado o celular. Avisei que tinha conseguido e tudo, e que a filha da amiga dela também havia conseguido. Eu não sei o que aconteceu, porque depois disso eu olhei o site novamente, acho que algum tempo depois, não sei dizer, alguns dias depois, e o meu tava lá matrícula aceita ou matrícula feita, algo parecido. Enquanto que o da moça havia dado algum erro, que sinceramente eu não faço ideia qual foi. Eu acho que foi alguma falta de alguma documentação, enfim. Que eu não sei também se pode ter sido algo bom ou não. Porque o outro amigo, que ele infelizmente ou felizmente para ele acabou não conseguindo, ele acabou criando toda uma vida em outro município. Mesmo que caso ele tivesse passado, ele iria estudar com a gente. Mas hoje em dia ele já tem família. Eu já tive alguns pequenos contatos com ele. A gente se segue nas redes sociais. E caramba, eu não sei como será que teria sido a vida dele, a nossa vida, a minha vida, se ele tivesse ido pra gente pra conseguido passar no IF em si. Apesar que é fácil falar isso, porque eu também teria me adaptado. Apesar que hoje eu não me vejo fora desse âmbito do IF, dessa coisa de ter passado por lá. Então é fácil dizer que pra eles, pra essa moça, filha da amiga da minha mãe, e pra ele, é fácil dizer que talvez não tenha sido tão ruim, porque eles já formaram toda uma vida fora. Mas caso eles tivessem conseguido, seria um outro contexto. Mas enfim, eu prefiro pensar que foi algo bom do que achar que eles perderam algo gigante, já que, graças a Deus também, eu acredito que a vida deles esteja muito bem, dentro do possível. Eles conseguiram ter um ensino médio comum também, ter uma vida, e já eles têm uma vida, e isso é muito bom. Então eu prefiro acreditar nisso. E enfim, voltando para o primeiro dia de aula, antes de encerrar, isso daqui na verdade vai ser um grande epílogo. Não epílogo, acho que epílogo é depois da história principal, mas vai ser algo anterior. Vai ser na verdade
grande, talvez nem introdução ao que foi o meu ano de 2019. Já que eu falei do ano de 2017, 2018 e só posteriormente falar um pouquinho de 2019, que foi esse meu começo. E só para finalizar, no primeiro dia, estava eu, esse amigo do ensino fundamental da escola municipal e um amigo da escola estadual. E bem, nós ficamos lá juntos, ficamos explorando um pouco do IF, que era no antigo, que hoje em dia não é mais o IF, ele se tornou uma escola militar, e o campus novo do IF já é em outro local, que eu só tive contato com esse novo local em 2020, pouca coisa no segundo ano do ensino médio, mas enfim. E foi a partir desse dia que começou uma mudança gigantesca na minha vida. Quando eu entrei na escola estadual, eu tive contato com diferentes pessoas também. Foi quando talvez eu tenha me desenvolvido um pouco mais. Foi quando eu comecei a ler de fato. Graças a essa escola estadual, porque eles doaram livros. E eu acho que eu vi um vídeo específico aleatório no YouTube sobre o quão era importante ler. Hoje eu não sou um grande exemplo de leitura, mas posso dizer que comecei a ler de fato, ler livros a partir de 2018, porque essa escola estadual teve algum evento, não evento, mas alguma ação estadual, do governo estadual, que deu livros para os alunos. Então foi muito bom de verdade. Eu ganhei livros sobre direitos humanos, livros sobre a cultura do continente africano, ganhei livros ali de literatura, ganhei um livro de Fernando Pessoa e o meu livro favorito, que foi A Cor que Caiu do Espaço, de Lovecraft. Até mesmo um livro ali do horror cósmico a gente acabou ganhando. Enfim, foi muito bom. Também Edgar Allan Poe, que era um conjunto lá de contos. Eu gostei muito do conto do Gato Preto. Enfim, muito interessante, muito legal. Então, todos esses locais me marcaram. Eu tenho que dar valor a isso também, que é algo que eu não havia comentado de fato, que foi o local que me deu introdução à questão da leitura, foi essa escola estadual. E, enfim, a partir do dia primeiro, não do dia primeiro, mas do meu primeiro dia de aula nesse IF, minha vida mudou completamente, apesar que já havia tido grandes mudanças, no bom sentido, quando eu tive contato com a escola estadual, através de ter uma sala com mais alunos, ter aulas de fato, sem talvez me preocupar ali com a greve nem tão cedo. Apesar que nessa escola estadual, quase no final do ano também, aconteceu não uma greve, não uma reforma, o teto desabou. O teto de uma das salas acabou desabando em um domingo, felizmente não tinha ninguém, e a gente ficou tendo aula na quadra. Enfim, uma pena de verdade também, porque a gente acabou perdendo ali aulas. Mas enfim, o importante é que acabou dando certo, pelo menos pra mim, e poderia ter dado certo pra mais pessoas. Eu torcia pra isso de verdade. Então, foi a partir daí, a partir do primeiro dia de aula no IF, que tudo mudou, que começou essa minha obsessão, esse meu fascínio por aquele ano de 2019, que já começava de uma maneira espetacular pra mim, que foi no início de janeiro, eu ter recebido aquela ligação de que havia passado no IF. E a partir daquilo, tudo parecia mágico de verdade. Tudo.